Gravando então? Boa tarde, queridos. Boa tarde, igreja. Boa tarde, você que está nos assistindo aí, ou que vai nos assistir, né? Nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração. Vou pedir para o Figueiras fazer uma oração, apresentando-nos diante do Senhor. Tá bom, Figueiras? Por favor. Amado Deus, Pai querido, nos reunimos nesta tarde aqui, Senhor Deus, contemplando a Tua presença, Senhor Deus, aqui neste lugar. A cada dia que nos reunimos, Tu se alegra, Pai, de estarmos contemplando a Tua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti. Senhor Deus, intercedemos um pelos outros, Pai. Que nesta tarde o Teu Espírito fale conosco através da palavra, que cada um receba, Pai, Senhor Deus, e saia daqui de modo diferente, Pai, receptivo para a Tua palavra, Senhor Deus, e que essa palavra haja uma transformação na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Eu acho que novo aqui, só o Tenente Marcos, primeira vez? Primeira vez. Primeira vez, então bem-vindo, Tenente Marcos. Venha mais vezes, estamos aqui todos os dias depois do almoço, com exceção da terça-feira, né, que é a reunião de oração no terceiro piso, tá bom? Queridos, eu gostaria de falar com os queridos hoje sobre um personagem conhecidíssimo na palavra, né? Até no mundo secular eu já tive possibilidade de ler ou de ver alguns comentários de livros, né, de pessoas do mundo secular que fala sobre esse personagem que é enigmático, é profundo, né, que é o nosso velho amigo Jó, né? Já se falou muito sobre ele, mas cada vez que você estuda, que você lê, como a gente é alimentado com a história desse homem, né, Jó. Quando alguém fala de Jó para você, o que é que você lembra? Uma palavra assim? Paciência, Sofrimento, paciência, quem mais? Tem até... Eu acho Jó meio abusado. Abusado, gostei dessa. Foi diretão aí. Mas assim, eu acho que a paciência é o que a gente mais ouve, né? Eu queria ser paciente como Jó, a paciência de Jó, né? Como tem a fé de Abraão e por aí vai, né? Então tem alguns personagens que a gente liga assim, alguns adjetivos, né? Bom, fala igual o Marcelo, né? Se eu fosse dar um nome a essa mensagem... Eu gosto que fica aqui o tema. Fica ali o tema, galera. Seria sofrimento e pecado em Jó. Primeiro eu botei sofrimento, depois eu coloquei sofrimento e pecado em Jó. A gente vai ver que, na verdade, gente, esse Jó não é tão paciente assim, não, viu? Na verdade, depois que a gente lê, relê, analisa, a gente vê que o grande personagem dessa história não é Jó. A gente vai ver no final. E o personagem que foi paciente realmente não foi Jó, não. Jó é um homem igual a gente, sabe? Mas a gente aprende muito com ele, né? É um personagem meio que enigmático, realmente, né? Não se sabe exatamente quem escreveu o livro, entendeu? E quando foi escrito. Há muitas controvérsias, né? Então é uma coisa assim meio que solta, né? Dentro da história, da teologia. Não se sabe realmente quem escreveu. Quando ele viveu, algum sustento que ele provavelmente tenha vivido na época dos patriarcas, talvez próximo a Abraão, devido a algumas pistas que o livro vai apresentando ali, né? O fato dele aparentemente ser um sacerdote, né? O fato de ele não falar, por exemplo, das riquezas de ouro e prata, ele fala de rebanhos, não é isso? Então tem algumas pistas ali que dá a entender que é nessa época aí, mas não se sabe realmente quem escreveu. Inclusive há até teses aí fora, né, de que Jó não existiu, né? É uma história que foi criada, é um personagem, enfim. Aí eu fui dar uma olhadinha no Novo Testamento, porque quando a gente quer tirar algumas dúvidas do Velho, o Novo esclarece, né? O próprio Cristo, Jesus, os apóstolos, eles se reportam a vários livros, né? Vários personagens do Antigo Testamento, não é verdade? A carta aos Hebreus, por exemplo, fala dos heróis da fé. Então vai lá e identifica, né? Não, aquelas pessoas realmente existiram, né? Vários dos profetas são citados pelo próprio Cristo, né? E Jó é citado no Novo Testamento? Quem sabe responder? Já viram alguma alusão a Jó no Novo Testamento? Quem ficou com Tiago 5,11? Marcinho, leia, Tiago 5,11. Tiago, irmão de Jesus, o que é que ele fala? Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha aí, é a única passagem no Novo Testamento que fala de Jó. Interessante, né?
Então já dá para a gente fortalecer a ideia de que ele realmente existiu, né? Um personagem realmente histórico, né? Bom, mas vamos ler o trecho então, para a gente trabalhar em cima dele. Ele está lá no Jó, primeiro capítulo, comecinho de Jó. Eu vou ler alguns versículos, tá? E a gente vai viajar um pouquinho aqui no livro dele. Primeiro capítulo de Jó, vamos ler o verso 1, comecinho, e depois eu vou pular para os 6 ao 12, tá? Diz o seguinte: na terra, essa versão aqui, tá? Que eu achei lá, uma das bíblias que eu tinha lá em casa, eu peguei. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Vamos pular lá para o verso 6 em diante. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus. Alguns vão falar, os filhos de Deus, né? Vieram apresentar diante dele, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. Já aqui uma coisa bem interessante, né? O que Satanás estava fazendo no meio do povo de Deus, né? O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, Satanás tem feito, continua fazendo tudo para destruir, a gente já falou aqui algumas vezes, né? A família, né? E aqui é mais um episódio em que ele tenta fazer isso. Começou a fazer lá no Éden, boa tarde. Continua fazendo em vários eventos no Velho Testamento e continua fazendo hoje. Aí no verso 7 você já vê uma coisa interessante, que Satanás estava entre os filhos de Deus que foram se apresentar a ele. Muito interessante isso, né? E pensando sobre essa passagem. No meio do povo de Deus, Satanás está ali, ao redor, né? Ao redor querendo fazer estrago, né? A gente acha que ele está só lá no mundão, né? Lá no carnaval, lá na balada, né? Ele está ali no meio da igreja, entre o povo, e se apresentou inclusive a Deus aqui, né? E aí ele vai operando no meio de nós. Nós vemos nos nossos dias, no nosso meio, nas nossas famílias, crise conjugal, separações, relações com os filhos deturpadas, depressão, né? Crises de valores, dentro inclusive das nossas igrejas. Isso não é de graça, isso não acontece da noite para o dia simplesmente. As famílias parecem perdidas, até a igreja parece meio perdida no meio a tudo isso. Além da família, o livro mostra algumas áreas, se você vai estudar o livro, a história toda, algumas áreas em que nós somos atacados. Então Satanás não ataca só na família, né? Ele ataca no relacionamento com Deus, ele faz Deus, o próprio Jó questionar a soberania de Deus, como a gente vai ver. Satanás opera nas finanças, Jó perdeu tudo, né? E ele faz isso com a gente às vezes. Eu já tive momentos na vida em que a situação financeira apertou muito, que você realmente dá uma balançada, né? Porque mexe com a estrutura da família, interfere no relacionamento com a esposa, né? Enfim. Saúde, quem aqui não já teve, está tendo, ou tem alguém na sua família com problema grave de saúde? Satanás opera nessa área também. Casamento, não precisa nem falar, né? Lá no Éden ele já operou, né? E ele continua operando. Amizades, quantas amizades quebradas? Dentro da igreja, na minha igreja inclusive, recentemente, por conta dessa polarização política, vários irmãos saíram da igreja, brigaram uns com os outros, entendeu? Os líderes, os pastores tiveram que interferir para acalmar os nervos, né? Então, amizades sendo destruídas, né? Pessoas que hoje conhecem você, sabem que você é do Senhor, não querem mais andar com você. Então, Satanás opera em todas essas áreas, né? Aqui a gente vê com ênfase na família, mas ele opera em todas essas áreas. O verso 8, achei interessante trazer para vocês.
Aí o Senhor disse, falando de Jó, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Deus foi muito benevolente aqui com Jó, né? Acho interessante isso aqui. Mostra o quê? Que Deus nos conhece. A gente fica querendo reconhecimento, né? Das pessoas, da esposa, do esposo, do amigo, do chefe. Né? E esse reconhecimento muitas vezes não vai vir, né? Muitas vezes não vem. Pessoas na igreja se aborrecem. Ah, estou fazendo trabalho, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me reconhece. Deus reconhece o seu trabalho. Olha aqui, Deus falando para Satanás, olha Jó, homem bom, conheço Jó. Deus conhece, Ele nos criou, Ele nos sabe. Então, se você não está recebendo o devido reconhecimento de alguém, né, saiba que Deus reconhece você. Se você andar nos caminhos dele, Ele vai reconhecer isso. Eu acho bonito isso aqui em Deus, né? Ele poderia ter passado essa parte em branco, né, mas Ele fez questão, Deus, né, de registrar aqui. No mundo inteiro, não há ninguém tão bom quanto Jó. Então, querido, nós vemos que os torpedos, as flechas, né, que é um termo muito usado, né, do inferno, de Satanás, ele vem sobre tudo isso. Sobre bens, filhos, saúde de Jó, operou no casamento dele, a mulher dele vai chegar a dizer o quê? Amaldiçoa esse Deus e morre. A pessoa, a tua companheira, pessoa que está contigo há vários anos, né? Provavelmente uma mulher de Deus, eu creio, uma crente, né? Chegar e dizer isso, deve ser duro, né? Assim, já ficou sozinho mesmo. Ficou só ele, todos abandonaram. Então, Deus, com a permissão de Deus, a gente vê no livro, Satanás operou em todas essas áreas de Jó. E aí? Vocês que conhecem a história de Jó, qual é a atitude de Jó diante de tudo isso? Depois que todas essas coisas vão acontecendo, né? As pragas, parece das pragas do Egito, né? Na vida de Jó, né? É coisa demais. Os filhos morrem numa vez só. Eu não sei explicar como é que foi aquilo, mas houve um terremoto, alguma coisa que os filhos morreram todos no mesmo dia. Aí vem a praga, e a mulher sai, e os amigos. Gente, foi uma devastação na vida desse homem, né? Qual é a atitude de Jó diante de tudo isso? Jó desabafa. Aí vai mostrar quem é realmente Jó, né? Aquele homem paciente que a gente fala, né? Interessante que 16 vezes Jó pergunta a Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que você me responde? Por que isso? Por quê? 16 vezes ele pergunta a Deus. Eu fui lá contar, tá, gente? Se você contar, 34 queixas contra Deus. Olha aí o Jó paciente. O Jó bonzinho, o Jó 34 vezes lá se queixando contra Deus, né? Quem pode ler aí o capítulo 13.3, verso 3? Acho que não pedi para ninguém abrir não, né? Jó 13:3. Olha o que ele chega a dizer aí. 13:3. O que é que ele quer aí fazer? Jó? Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Olha aí, olha que audácia. Em algumas versões diz, eu quero discutir com Deus. Quero chegar diante de Deus. Sem marcar, sem memorando, sem cigardeia, sem nada. Entendeu? Eu quero ter uma conversa com esse Deus aí. Por que está acontecendo tudo isso? Está vendo como vai se mostrando Jó? Vai aparecendo o coraçãozinho desse Jó, bonitinho, paciente, né? Ah, o Jó é um cara tão paciente, né? Aí Deus intervém. Quando Deus começa a intervir na vida de Jó, é interessante. Deus não responde a esse monte de perguntas dele, não. O que Deus faz? Deus só faz 70 perguntas para ele. Deus responde a pergunta com outras 70 perguntas, né? Tem um monte de perguntas aí, se a gente fosse fazer aqui, a gente ia demorar muito, né? A partir do capítulo 38, 39, 40, Deus começa a colocar Jó no seu devido lugar. Jó, onde é que você estava? Onde eu criei o mundo, né? Aí Deus começa a fazer essas leituras aí. E essas perguntas fazem Jó o quê? Refletir, né? Quem pode ler aí o 38? Não sei se o Marcos está aberto ainda aí. O versículo 1, capítulo 38, versículo 1. O que é que Deus diz? Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Primeira pergunta que Deus faz, né, no redemoinho aí, né? Se a gente fosse traduzir essa pergunta aí, no carioquês. Quem é esse na fila do pão? Oh. Mas, né? Assim, Jó, quem é você, Jó? Resumindo é isso, gente. Primeira pergunta que Deus faz, quem é você? Ou seja, Jó nem sabia quem era ele. Ele estava questionando Deus. Porque Deus perguntou quem é você, né? Então, meus irmãos, Deus começa a quebrar aquela torre de Babel chamada Jó. Começa a quebrar, vai quebrando, como ele faz com a gente, né? Quem és tu? Tudo que Satanás intentou contra Jó,
Deus reverteu em bênçãos. Ele passou a compreender algumas coisas, né? Todas essas desgraças, mazelas que Deus vai permitindo na vida do seu servo Jó não foram à toa, a gente vai ver isso, e faz com que Jó aprenda algumas coisas. Por exemplo, vamos ler o 42? Acho que até eu abri aqui, é porque eu estou com a minha... Eu vou ler aqui o 42, ele é pequeno, né? Olha o que diz aqui no 42. Eu reconheço, isso é Jó depois de toda, né? Essa caminhada aí com Deus, já estamos no finalzinho do livro. Eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, ou seja, falei besteira, Senhor. Né? Aquelas perguntas lá que eu falei lá no começo, né? Ao 4, tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder as tuas perguntas. E antes eu te conhecia, só te ouvi falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, queridos, aquelas muitas perguntas que Deus rebate Jó com elas, né, faz Jó cair em si. Faz Jó compreender todas essas coisas, né? Que não há crise que Deus não possa reverter. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Deus estava no controle todo o tempo ali. Seu conhecimento de Deus era superficial. Por isso que ele diz no finalzinho, eu tinha ouvido falar do Senhor. Era aquele crente, meia boca, né? Eu ia para o culto todo domingo, tá, mas agora, né? Mas precisou acontecer tudo que a gente sabe da história dele, né? Então, conhecimento superficial. Muita gente tem conhecimento de Deus, né? Mas é superficial. Fica ali né? Deus quer aprofundar esse conhecimento. E muitas vezes não é pelo bem, então vai ser pelo mal mesmo. Vai ser na dificuldade, né? Vai ser nas nuvens turbulentas. Ele reconheceu a sua precipitação, ó. Senhor, eu não sabia o que eu estava dizendo, não. Olha só, ele vai, né? Foi sendo, né, quebrantado. Ele passou a conhecer até ele mesmo, passou a conhecer o Senhor e passou a conhecer ele mesmo. A gente vê na história que Deus restaurou a sorte de Jó, não é verdade? Depois de toda a caminhada, tudo que aconteceu, restaura os bens, saúde, casamento, filhos. Mas, antes disso, ou durante isso, Deus primeiro teve que apertar o nosso amigo Jó, né? Deus teve que quebrar. E geralmente é assim, gente. Eu diria, acho que 100% dos casos, né? Deus tem que pegar o vaso e quebrar, aí pega os caquinhos lá e faz outro, né? Ele quer colocar um vinho novo no nosso coração, na nossa vida, né? Não dá para ser... Deus, ele usa pessoas inteligentes, não muito inteligentes, como eu, não muito especiais, usa gente branca, gente preta, gente de cor, de todos os países, todas as nações, de todas as épocas, de todos os postos, graduações. Pode usar um brigadeiro, pode usar um soldado, pode usar um sargento. O que ele não pode usar é uma pessoa que está com um vaso sujo. Um vaso sujo, aí não tem como usar não. Tem que ser quebrado, tem que ser limpo, tem que ser refeito. E como Deus conhecia o coração de Jó, como ele conhece o nosso, Deus foi lá. Então, muitas vezes, a gente lê a história de Jó, muitas vezes tem algumas inverdades que a gente passa a acreditar como verdades. Por exemplo, a gente passa a acreditar que Deus não é plenamente justo. Eu já ouvi isso. Acho que Deus não é totalmente bom, não. Fazer isso com Jó? Que maldade, né? Para uma pessoa só, cara. Olhando do ponto de vista humano, né? Meu Deus, acho que Deus exagerou um pouquinho, né? Outra coisa que eu já ouvi, Deus não é capaz de livrar os sofrimentos. Podia ter livrado Jó. Por que Deus não livrou? Deus não é soberano? Olha só, né? Eu já ouvi tudo isso sobre a história de Jó. Outra coisa, que o sofrimento de Jó é fruto do seu pecado. Já ouviram isso? Irmão, está sofrendo? Está em pecado, irmão. Será assim mesmo? Pecadores nós somos, né? Mas será se todo o sofrimento de Jó é por causa realmente dos pecados dele? Então são 3 inverdades que a gente escuta muito por aí. Muitas vezes não. Gente, José, olha o exemplo de José. Você comentou de José ontem, né? Fez tudo certinho, não foi? Não sofreu, não foi preso, né? Era um homem, podemos dizer, também segundo o coração de Deus, como Davi, né? E sofreu pra caramba, injustiçado. E aí, qual é a explicação? Quer dizer que o cara, para estar sofrendo, tem que estar em pecado? Não necessariamente. Então, são coisas que a gente escuta muito por aí que tem que ser bem elaboradas, né? Na verdade, Deus permitiu tudo isso e mostrou a soberania dele no meio a tudo isso para mostrar como ele pode atuar e quer atuar na vida das pessoas. Que no meio do sofrimento, ele está presente. Que no meio do sofrimento, ele é soberano. E não necessariamente, sempre, 100%, que eu estamos em pecado, estamos pagando por isso. Porque, na verdade, gente, se a gente fosse pagar pelos nossos pecados, sabe o fim, né?
Então a gente tem que ter cuidado com essas colocações que a gente ouve por aí, né? Resumindo, gente, ou tentando resumir, qual foi o pecado de Jó, então? Se a gente fosse, né, já que eu elenquei aqui, o sofrimento e o pecado de Jó, qual seria o pecado de Jó? O que vocês acham? Ou o principal, o que poderia dar nomes aí? Capítulo 33, verso 9. Capítulo 33, verso 9. Alguém tem aí aberto? Senão... Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Quem falou isso? Olha aí, estou o quê? Limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Como é que é o nome disso? Soberba. Tem mais, né? Capítulo 11, verso 4. Quem achar aí, lê. Aí o outro pode ler o capítulo 13, verso 23, por favor. Alguém pode abrir o 13, 23 e alguém lê o 11, 4. Você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita, eu sou puro aos teus olhos. Olha aí, o amigo de Jó, acho que não sei se é Eliú, né, falando dele, né? E o outro, 13, 23, o que ele diz aí? Quantos erros e pecados cometi, mostra-me a minha falta e o meu pecado. Então, gente, esse é o Jó, orgulhoso, o que mais? Nariz empinado, né? Achando que era a última Coca-Cola do deserto. Entendeu, gente? Então, esse é o nosso coração. Quando a gente muitas vezes se apresenta diante de Deus, a gente se apresenta assim. Muitos não vão perceber, né? Mas lá no coração a gente está assim, Senhor, mas esse mês eu estou dando dízimo todo mês, né? Escuta muito isso, né? Estou fazendo tudo direitinho e tal, né? Eu já fiz isso várias vezes, talvez não com relação ao dízimo, mas com relação a outras coisas. Poxa, né? Você chega em qualquer lugar e dispara o seu currículo, né? Geralmente você quer dizer que você é um pouquinho a mais daquilo que você realmente é, né? Então, gente, esse é o Jó, né? Então, quais são os pecados dele? Orgulho, autojustificação, né? É isso, né? Eu fiz, eu sou, eu aconteço, pá, peraí, não é bem assim, né? Acho que foi o Coronel Dantas que falou esses dias, né? Quando é para falar do outro, a gente é rápido, né? Pá! Quando é para falar da gente, é isso aqui, ó. Não, veja bem, né? Sou... Enfim, então ele põe em prova a justiça de Deus. E Jó chega a esse ponto, de pôr em prova a justiça de Deus, a sua soberania. Ele coloca tudo isso à prova, né? Então, já partindo aí para a conclusão. Esse livro, queridos, famoso livro de Jó, na verdade não é sobre Jó, é sobre Deus. Não é a paciência de Jó, é a paciência de Deus com Jó. Até que no final Deus restaura tudo sem ele merecer nada, né? Ele tem outros 10 filhos, na verdade? Vai ter 10 filhos depois, e, enfim. Olha a paciência, olha o amor, né? Benevolência, longanimidade de Deus com esse homem que o colocou no banco dos réus. Jó colocou Deus no banco dos réus, né? Inclusive Deus vai usar os seus amigos, né, para falar para ele, né? Então, é sobre a paciência de Deus, né? O livro fala sobre Deus, seu amor, soberania, sua bondade. Fala sobre a fé que é aperfeiçoada na dor, né? A fé dele foi restaurada, não foi? Ah, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora sim. Ele precisou sofrer tudo aquilo, cara. Então, valeu a pena o sofrimento? Muitas vezes o sofrimento vale a pena. Entendeu? A gente vê o sofrimento da maneira errada, às vezes. Como é que você está vendo? Deus vai estar abrindo o teu olho, abrindo o seu coração para uma verdade que você não está vendo, uma realidade que você não está vendo, né? Então a fé, ela é aperfeiçoada na dor. Romanos 3,10, quem tem? Falando sobre justo, quem é justo, quem não é? O que é que Paulo diz em Romanos 3,10? Quem foi que pediu para ler? Não há? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Inclusive Jó se inclui aí, né? E nem engraçado, nem o próprio Paulo. Paulo poderia ter aproveitado esse momento, né? Olha, tirando Paulo, né? Tirando a mim, não há nenhum justo, né? Ele se incluiu aqui, nem ele, que era fariseu de fariseus, né? 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18, eu vou... Pode ler, Dantinho. O que é que Pedrão fala aí? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na vontade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então quem é o verdadeiro justo? É Jó? Não, Cristo. O justo que morreu pelos injustos. E interessante, em Jó 19, 25, eu vou ler aqui,
Acho interessante. Já tinha lido isso aqui 500 mil vezes, né? 19:25, Jó fala: pois eu sei que o meu defensor ou redentor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. O que é isso aqui? Falando de Cristo. Olha que tremendo, cara. Ou seja, Jó era um homem que conhecia Deus, gente. Tinha intimidade com Deus. Mas ainda precisava ser restaurado. Tinha coisa a ser resolvida na vida dele, né? A gente acha que não, eu estou na igreja, estou certinho, papai, eu sou isso, sou aquilo. Não, tem alguma coisa para ser resolvida. E tinha muita coisa para ser resolvida na vida de Jó, né? E ele é um crente, ó, que ele estava, inclusive, estava na expectativa de Cristo, né? Eu sei que meu Redentor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Então, Jó aqui prefigura o Cristo, né? Só que Jó pisou na bola, né? Cristo não. Cristo perdeu tudo. Jó perdeu tudo também, né? Só que ele era orgulhoso. Cristo não. Perdeu tudo. Foi sozinho para a cruz. Até os amigos mais próximos vazaram. Não é verdade? Sozinho. Teve que vir lá um desconhecido para ajudar a carregar a cruz. Só que diferente de Jó, ele nunca pecou. Ele sim foi justo. Jó não foi, não era e nós não somos. Então só tem um justo, gente. Então Jó prefigura, nos mostra, nos relembra, nos aponta para esse Cristo, né? Esse sim, perdeu tudo, entre aspas, né? Para ganhar para nós algo que nós não poderíamos ganhar. Por isso que a história de Jó é tão tremenda, né? Tanto ensinamento, um personagem enigmático e que no meio a tudo isso nos aponta, mais uma vez, né? Como todos os livros do Antigo, apontam para Cristo, né? Que ele sim, o verdadeiro justo, o justo que morreu pelos injustos, aquele que pode nos justificar, e já fez isso, né? Diante de Deus. Jó achava que ele já estava justo, não precisava mais resolver nada, por isso que ele colocou Deus no banco dos réus, né? Então que nosso coração seja como o coração de Jó no final da história, né? Senhor, eu tinha ouvido falar do Senhor, desde pequenininho que eu estava na igreja, como tem muitos, né? Acho que o crente mais difícil de ser convertido é aquele que está desde o começo na igreja, né? Porque ele acha que não é só vir para cá o domingo, não é só cumprir essa tabelinha, não. Tem algo muito mais profundo, né? Por trás, além de tudo isso. Deus nos abençoe, nos use e nos faça ver como o servo Jó viu no final, né? Que nós possamos apontar para Cristo, o verdadeiro justo. Amém? Deus nos abençoe e obrigado. Quem quiser complementar, temos aí